Bom, gente, bom dia, quase boa tarde, né? Eu sei que vocês estão com fome, está no horário de almoço. Espero que seja interessante aqui essa experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu estou do outro lado do balcão, né? Na verdade, existem vários lados, né? Eu não estou na comunicação política, por assim dizer, mas sim na comunicação pública. E o que é a comunicação pública? Tem algum comunicador público aqui que trabalhe para... Ah, interessante. Bastante gente. Primeiro, é um direito constitucional dos cidadãos, né? O artigo 5º da Constituição diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral. Então, não é a comunicação estatal, governamental, que está ali para dar as informações de interesse do governante de plantão, e também não é a comunicação política, é um outro nicho. Ela tem como foco o atendimento da sociedade, o interesse público. O que interessa à maioria das pessoas, à maioria dos cidadãos. Então, não é o interesse do governante, não é o interesse de quem está mandando no órgão no momento. Inclusive, algumas pessoas, alguns teóricos da comunicação pública advogam que só existe comunicação pública se houver independência financeira do Estado, né, como existe em alguns países. E no Brasil não é assim que funciona. Mas, ainda assim, a gente pode trabalhar, mesmo sem independência financeira, que é o caso, né, da equipe de comunicação, do trabalho de comunicação da Câmara dos Deputados e de vários outros órgãos, a gente pode tentar trabalhar, sim, com o princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse particular ou privado ou partidário. É o que a gente está tentando fazer lá já há muitos anos e consegue em grande medida. O princípio da prevalência do interesse público prevê que as atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado em benefício da coletividade. Em ocasiões de conflitos entre interesse público e privado, o público deve prevalecer. Parece uma obviedade, mas quando a gente está trabalhando com comunicação pública, a gente se depara com esse conflito em diversos momentos. E o que eu vou falar hoje é sobre o desafio de comunicação que nós passamos lá na Câmara, para fazer um novo portal da Câmara dos Deputados. E um desses desafios é da transparência dos dados e das informações, bate exatamente com esse conflito do interesse público com o interesse do deputado ou do mandatário do órgão, né? Seja como for. Quando a gente quer trabalhar com o máximo de transparência de dados possível, que é o que atende o interesse da coletividade, a gente vai se chocar com interesses particulares aí. Um teórico do assunto, Pierre Zemmour, quem é estudioso de comunicação pública deve conhecê-lo, diz que a comunicação pública tem 3 objetivos: ser de utilidade pública, em termos de ser um produto ou um serviço utilizável, alimentar o conhecimento cívico e garantir o debate público. E sobre garantir o debate público, eu vou falar logo mais adiante, sobre o outro desafio que nós tivemos, que é trazer a população para dentro da Câmara. Não só informar, não ser só uma fonte de informação, mas realmente uma ferramenta de comunicação. A gente conseguir trazer a população para debater com os deputados, para, a partir da informação, da plataforma, seja ela qual for, aqui no caso eu estou falando de portal, fazer com que a população consiga dar um feedback para o parlamentar. E eu acrescento, além de tudo isso, essa transparência da informação, que é dos preceitos da comunicação pública, é um instrumento para o fortalecimento da democracia, da cidadania e da eficiência do setor público, porque obriga automaticamente os gestores a prestar contas para a sociedade. Por que a necessidade de mudar o portal da Câmara? Eu não sei se vocês conheciam um portal antigo, ele estava no ar aí há quase 10 anos. Por que mudar? Que desafio é esse? Eu gosto muito dessa frase, eu acho que ela reflete com precisão o que acontecia e ainda acontece, né? Porque isso é um processo contínuo de melhoria, não é de uma hora para outra que a gente muda. Mas cidadãos usam ferramentas do século XXI para falar, o governo usa ferramentas do século XX para ouvir e processos do século XIX para responder. Superar
isso aí é o principal desafio que a gente tinha ali. Como fazer com que o cidadão entre no portal da Câmara. E quando a gente está falando do cidadão, a gente está falando de um cidadão que tenha uma certa escolaridade. Depois eu vou mostrar os testes que nós fizemos de usabilidade no nosso portal anterior. Foram todos feitos com o cidadão com, no mínimo, o ensino médio completo. Foi o nosso piso de escolaridade. Mas como fazer com que um cidadão que se interesse por política possa utilizar um portal governamental, público, estatal, qualquer um, isso vale para todos eles, e possa, em primeiro lugar, compreender o que está escrito ali, porque, normalmente, os nossos portais são cheios de tecnicidade, são feitos para jornalistas, para advogados, no caso da Câmara, né, para lobistas, para pessoas que já entendem o processo legislativo e já até decoraram como utilizar o site, como achar aquelas informações. Então, como fazer com que o cidadão compreenda, saiba navegar intuitivamente, né? Não seja pela memorização do caminho, e sim pelo reconhecimento, por exemplo, de nomes de rótulos. Para isso, eles têm que ser mudados para nomes amigáveis. Então, esse era o desafio, trazer o cidadão lá para dentro. Em tempos de fake news, isso é muito importante. Você ter uma fonte primária de informação bruta. E quando eu falo bruta, eu não quero dizer que sejam dados brutos que alguém vai ter que baixar, por exemplo, dados abertos e interpretar. Estou dizendo bruta no sentido de ser sem adjetivação, né? Um simples relato, uma simples descrição, e aí entra tanto a parte jornalística como a parte de exibição desses dados brutos, por forma de gráficos, por exemplo. Até então, no site anterior, a Câmara dos Deputados oferecia dados de várias coisas do processo legislativo, de gastos, de deputados, de atividades, só para esse cara da TI que tivesse interesse em baixar aqueles dados para depois interpretá-los. Então, havia uma transparência, quer dizer, ONGs e sites que estão preocupados com isso já utilizavam os dados brutos da Câmara, só que essa transparência ela não aparecia para o público. Porque tudo que o público pegava em termos de dados era de outros sites, né? Então, sei lá, você tem a Transparência Internacional, você tem a Operação Serenata de Amor, que usa os dados para verificar os gastos dos deputados com cota. Você tem um robô chamado Rose, que fica tweetando também gastos fora do padrão de deputados. Você tem outros robôs que pegam os nossos dados brutos para twittar, já relacionados a causas, por exemplo. Tem o Elas na Câmara, que twita o andamento de todos os projetos que têm a ver com pautas feministas. Enfim. Então, a gente oferece esses dados, tem a intenção da transparência, mas não tem os louros por isso, porque as pessoas não visualizam isso no nosso portal, visualizam isso no portal de outras pessoas que estão usando os nossos dados. Então, era muito importante para a Câmara se mostrar realmente como um órgão transparente e um órgão capaz de oferecer informações fidedignas e confiáveis para um cidadão não especialista. Essa era a nossa meta. Com isso, nós criamos dentro do portal alguns níveis de envolvimento do cidadão, para sair só daquele momento informacional. Isso já existia, isso não é uma novidade, mas a forma com que isso está disposto no portal está muito mais amigável e facilitada. E eu vou mostrar depois para vocês o resultado de alguns testes que a gente fez. Existe um conceito aí, quem gosta de teoria da comunicação, quem lembra lá da faculdade, que hoje eu acho que está mais vivo do que nunca, com as redes sociais, que é a disfunção narcotizante dos meios de comunicação. É um conceito lá da década de 60, de que quanto mais informação a pessoa tem sobre determinado assunto, e na política isso se aplica muito, mais ela sente que ela está participando da vida cívica, da vida política, que ela é um ator daquilo, o que é uma bobagem, né? Por isso que é uma disfunção narcotizante. A pessoa tem a sensação de ser um partícipe, mas não é, pelo simples fato de estar bem informada e opinar, e discutir isso lá na mesa dela, de bar ou com os amigos. Isso, imagina, na década de 60, como isso foi amplificado com as redes sociais. Né? A gente tem uma profusão gigantesca de informações, e foi muito interessante o que o Eden falou lá do viés de confirmação. A gente recebe
um monte de coisas, a gente acredita em várias delas, muitas vezes sem checar, ou sem interesse em checar, e vai compartilhando e vai opinando a respeito daquilo, sem que haja qualquer fundamento naquela notícia. Então, o que a gente quer, lá como instituição, é fazer com que esse cidadão saia desse ciclo de ficar opinando nas redes sociais. Não que ele saia, ele vai continuar opinando, mas que ele possa ter uma participação mais efetiva no processo legislativo. Então, tem várias formas de fazer isso. Primeiro, se informar corretamente. É o primeiro serviço que a gente oferece, informação. Você tem a Agência Câmara de Notícias, com informações descritivas, não analíticas, não adjetivadas, sobre o que aconteceu numa determinada reunião ou votação. A pessoa pode ir um pouco além e opinar sobre o que ocorreu, opinar sobre uma proposta legislativa, então tem enquetes e tem comentários e notícias abertos para isso. É muito interessante, falando em enquete, a gente fez uma mudança grande na enquete nesse novo portal, que até então, não sei se vocês já votaram, as nossas enquetes eram sim ou não, concorda ou discorda de uma proposta e acabou. Ou seja, elas não tinham validade nenhuma. Por quê? Primeiro, enquete de internet não tem valor estatístico, né? Ela não é uma amostragem da sociedade. Então, aquilo não poderia ser usado para representar a população. Segundo, que mesmo que fosse, a maioria das propostas que tramita no parlamento é tão complexa que é muito difícil a pessoa dizer sim ou não, concordar ou discordar. Então, você concorda com a reforma da Previdência? Eu concordo com uma reforma, mas não com essa. É muito difícil dizer sim ou não para a maioria dos casos. Então, uma das coisas que a gente mudou para fazer com que a enquete tenha alguma eficácia, alguma efetividade para o relator que está ali analisando a proposta, foi, primeiro, criar matizes entre sim ou não. Então, você tem 5 níveis aí de concordância ou discordância, e permitir que o cidadão escreva pontos positivos e negativos da proposta e ranqueie a opinião de outros cidadãos que já escreveram. Então, com isso, você começa a ter uma participação um pouco mais qualitativa em vez de quantitativa. Dali, você pode ter algum subsídio que o relator realmente possa se utilizar na hora de enfim, defender ou não um projeto de lei. Então, a parte depois do nível da opinião, que tanto nas enquetes como nos comentários de notícias, você pode partir para o nível de diálogo. E a gente tem algumas ferramentas para isso. O Fale Conosco, e o que ele pode falar diretamente com o parlamentar, e o Sugire um Projeto de Lei, que é uma ferramenta em que o cidadão pode, na verdade, tem algumas, tem um banco de ideias também. O cidadão pode apresentar uma ideia de projeto de lei e fica ali um banco em que o deputado pode adotar aquela ideia. E, por fim, o debate. Existem 2 ferramentas bem interessantes de debate, hoje no portal da Câmara. Uma delas é a audiência interativa. A maioria das audiências públicas hoje estão abertas para a participação do público, o que é bem interessante, porque isso representa um bypass regimental. Hoje, pelo regimento, quem pode participar de audiência pública presencialmente é o convidado e o deputado. Então, se você for, as audiências são públicas, são abertas, mas se você for hoje a uma audiência pública, você só vai assistir. Você não pode participar com perguntas. E por essa ferramenta, não. Existe um compromisso de ter pelo menos uma das perguntas respondidas, tá? Lidas e respondidas. Então, é uma ferramenta em que você está assistindo a audiência e enviando a sua pergunta em tempo real, ao vivo, de qualquer lugar do Brasil. E outra forma de debate, que essa é bem mais sofisticada, é o Wikileges. O relator, qualquer relator de um projeto, pode oferecer o seu projeto à participação do cidadão. E, geralmente, quem participa disso já é um cidadão bem mais qualificado, especialista naquele tema. E você tem um formato wiki mesmo, em que as pessoas começam a mexer no texto daquele projeto de lei, para aprimorá-lo, né? Essa é a ferramenta e alguns projetos que já foram submetidos a esse tipo de consulta, wiki. E aqui é um bom exemplo de um resultado, o Marco Civil da Internet, que teve algumas mudanças. O que está em negrito aí é o texto alterado pelos cidadãos e pessoas que participaram. Então, é uma ferramenta muito interessante quando o parlamentar está disposto a utilizá-la.
porque isso é o tipo de coisa que gera engajamento entre as pessoas que são especialistas no tema. Elas querem participar efetivamente do processo. Então, é muito interessante isso aí. Bom, antes de a gente mudar o portal, a gente estava naquele processo lá de não saber interagir com o cidadão, de não saber responder às demandas, de não se comunicar bem, ser um portal puramente informacional. Para vocês terem uma ideia, o nosso portal tem quase 1 milhão de páginas. Claro que muitas delas são o mesmo template, né? São os projetos de lei, são as notícias, mas páginas de conteúdo com formatos diferentes são mais de 20 mil. Então, é um portal gigantesco, com uma quantidade de conteúdo imensa, que atende tanto um estudante quanto um super especialista em temas. Então, é um público muito amplo. E a gente errava muito por ter aquela visão interna, a visão de quem trabalha lá dentro. Quem trabalha lá dentro conhece os termos técnicos, tem um vício de comunicação gigantesco. E não dá para fazer um portal para o cidadão sem ouvir o cidadão. Então, nós fizemos uma série de análises para chegar onde a gente chegou. Testes de usabilidade, fizemos mais de 300 testes com cidadãos, com tarefas que a gente acreditava que seriam do interesse do cidadão, informações que ele gostaria de encontrar no nosso portal, entrevistas em profundidade com pessoas que já eram usuários do portal frequentes, e aí entram os secretários parlamentares, os jornalistas, os advogados. Deixamos um questionário online no portal, obtivemos 3.500 respostas. A análise da audiência e das estatísticas de acesso, uma análise do portal por 2 especialistas em usabilidade, acessibilidade, experiência do usuário, fizemos 2 em paralelo, benchmarking com outros portais do Brasil e do exterior, e tudo isso gerou uma série de recomendações. Essas recomendações, foi um livro, gente, 400 páginas, para vocês terem ideia da quantidade de coisa que a gente teve desse processo, foi riquíssimo. E essas recomendações, elas serviram de base de um edital de concurso que a gente fez. Nós fizemos um concurso aberto a qualquer pessoa, inclusive pessoa física, no Brasil inteiro, de um novo portal da Câmara, com base nessas recomendações. Então, nós tivemos 2 vencedores, que foram, inclusive, pessoas físicas, e tudo isso foi um manancial de informação para mudar o portal. Eu trouxe alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia de como é. Isso foi um insight bem interessante. Acho que teste de usabilidade, para quem trabalha com portal, é uma coisa básica. Não é difícil de aplicar, claro que tem suas técnicas, mas é uma coisa fácil de fazer e dá insights interessantíssimos sobre erros básicos de comunicação que a gente comete. Então, olhem só como que a gente estava. Pedimos para os cidadãos encontrarem um projeto que seria votado pelo plenário na semana seguinte. Quer dizer, encontre a pauta do plenário. Isso é uma informação básica. Só 10% das pessoas conseguiram essa informação num tempo que a gente considerava hábil, que foi 30 segundos. Isso aqui, eu nem vou entrar nos detalhes dessa legenda, mas só para vocês saberem que esse incompleto é quem não encontrou em até 2 minutos de navegação, que, na realidade, não é uma coisa factível. Ninguém fica 2 minutos procurando a informação no portal. Ela sai e vai procurar em outro lugar, provavelmente no Google. Encontrar a última versão do projeto de lei que instituiu o novo marco das telecomunicações. Isso porque era um assunto que estava muito em voga na época que a gente aplicou o teste. Quer dizer, quero saber se a pessoa entende a ficha de tramitação. 10% das pessoas conseguiram. Quanto que uma deputada X, nós sorteamos na época, gastou em combustíveis? Teste de transparência, gastos parlamentares. Ninguém conseguiu essa informação, ninguém. Como assistir à transmissão de uma comissão? Foi até bom, perto dos outros, né? 35% encontraram. Onde deixar sugestões para a redação do projeto de lei sobre as 10 medidas contra a corrupção, que é aquela parte do Wikileges, da participação, que é um assunto, a participação popular tem sido cada vez mais um assunto muito caro para a Câmara dos Deputados, tem sido feito muito investimento nisso. Ninguém.
Então, vocês imaginem, você faz uma ferramenta com esse nível de complexidade que é o Wikileges, e por uma falha de comunicação, e essa eu já falo para vocês qual é, porque a gente percebeu em vários lugares, e eu acho que é uma coisa que muita gente deve cometer, inventar nomes fantasia que não dizem nada. Então, isso fica dentro de um portal, um subportal da Câmara chamado E-Democracia. E todas as ferramentas de participação estavam concentradas nesse portal. Só que as pessoas não sabiam o que é democracia, elas não clicavam nesse nome para entrar e participar, e deixar a sugestão. Assim como tinha E-Democracia, ainda tem, só que nos rótulos que levam até ele a gente usa outros nomes, a gente tinha uma série de nomes fantasia no nosso portal que não diziam nada. Então, assisti transmissão de uma comissão, tinha um negócio lá que chamava webcâmera. O que é isso, webcâmera? Ah, é as transmissões ao vivo. Como que alguém vai fazer essa analogia? E mais um monte de nome. Tem um produto lá que estava no menu, Fique por Dentro. O que é Fique por Dentro? Se as notícias já estão aqui na home, o que é esse Fique por Dentro? Então, esse foi um aprendizado importante. Acabamos com esses nomes fantasia todo. Agora, as coisas são chamadas pelos nomes que as pessoas acham que deve ter. Como uma deputada X votou na proposta que regulamenta os jogos no Brasil? Olhem só, isso é uma das coisas mais importantes para o cidadão. Votei na fulana, quero saber o que ela está fazendo. Ninguém conseguiu descobrir isso. Em qual comissão está sendo analisada a PEC do teto de gastos para o Executivo? Né? Acompanhar a tramitação de um projeto que é do seu interesse. Ninguém conseguiu. Então, assim, resultado geral. Esses foram alguns exemplos. Nós aplicamos dezenas de testes. Tá? O resultado geral foi esse. De todos os testes realizados, foram 300 tarefas, 12% só tiveram resultado positivo. Então, isso nos mostrou que a gente tinha que mudar muita coisa. E nós mudamos a arquitetura de navegação, nós reduzimos os itens de menu. Vou voltar aqui. Não, antes de voltar, eu vou falar disso aqui. Se você não participa da conversa, a conversa acontece sem você. É isso que está acontecendo com os portais governamentais. E talvez, não sei se isso se aplica para os de candidatos ou parlamentares, se ele não está se comunicando bem, diretamente com o eleitor dele, essa comunicação a respeito dele, das propostas dele, vai acontecer em outras plataformas, em outros lugares. E é isso que a Câmara estava vivendo. Né? Todo o debate sobre os projetos de lei, sobre a situação de um ou de outro parlamentar, a atuação estava acontecendo totalmente fora do portal, inclusive em termos informacionais. As pessoas indo buscar informações em fontes não confiáveis, não primárias. E o que a gente quer é trazer essa pessoa para dentro do portal. Não que ela não vá discutir em outras plataformas, mas que ela lembre do portal como uma fonte de informação e de participação efetiva, não da disfunção narcotizante. Mas, olha, vem opinar aqui, porque aqui isso vai ser compilado, isso vai gerar um relatório, isso vai virar uma estatística, isso vai chegar efetivamente no relator da proposta. Mas, voltando ao resultado dos testes, né? O que a gente percebeu, é óbvio que a gente tinha que mudar muita coisa. Então, algumas premissas do novo portal. Visão do cidadão. Não é mais um portal que vai refletir o nosso organograma interno, as nossas áreas. Às vezes, você tem áreas totalmente diferentes, com serviços semelhantes, e esses serviços estavam separados no portal, porque cada um é alimentado por uma área. Alguém já viu isso? Né? Acho que isso é comum demais. Linguagem compreensível ao cidadão. Isso é um desafio imenso. Primeiro, porque a gente acha que está compreensível para o cidadão. Então, aí volta a importância do teste de usabilidade. Você não é o cidadão, você é uma pessoa que trabalha lá dentro. Então, coisas que a gente descobriu, a gente agora faz teste para tudo, cada item de menu que gera uma dúvida, a gente testa. Então, por exemplo, a gente descobriu que o cidadão não sabe o que é transcrição, não podemos usar esse termo no item de menu. Íntegra, então vamos usar íntegra. Vamos testar íntegra, metade conseguiu entender o que era íntegra. Isso é para uma página que tem as íntegras das reuniões, das sessões, dos discursos, enfim. Então, linguagem compreensível ao cidadão. Primeiro desafio é saber o que é compreensível para o cidadão. O segundo desafio é interno.
Como que eu vou convencer as áreas técnicas do lugar onde eu trabalho que eu não posso falar proposição, que ninguém sabe o que é proposição? Que eu não posso falar. Aí ele fala, mas no regimento é assim, o regimento chama de proposição, você não pode chamar de outra coisa, que é errado. Não, não é errado. O termo dicionarizado é um termo correto. Né? Então, a gente tem essa briga lá dentro, né? do termo dicionarizado versus o termo do regimento. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O pessoal lá da taquigrafia da Câmara considera discurso qualquer fala de um parlamentar em qualquer momento. Então, se está havendo uma votação, um cara fala alguma coisa, o outro faz uma parte, para eles, a votação é um conjunto de discursos. Então, eles queriam chamar a página deles de discursos. E a gente tentou explicar, não, para o cidadão discurso é o cara ir na tribuna, fazer um discurso de 20 minutos e descer. Isso é um discurso. Uma série de falazinhas durante uma votação não é um discurso. Ou seja, se ele quiser encontrar a íntegra de uma sessão, de uma votação, ele não vai procurar numa página chamada discursos. Então, tem que ter um convencimento interno também, quebrar essas barreiras do excesso de tecnicidade, para se comunicar bem. Mobile First, o novo portal foi feito para celular primeiro, Câmara como marca única, acabar com esses loteamentos dentro do portal, redução de itens de menu, navegação intuitiva. Isso também é bem interessante, que as pessoas acham que se todo mundo está na homepage, todo mundo está no primeiro nível de menu, ele está em destaque. E não é verdade. A gente tinha 7 itens de menu no topo e mais uma série de destaques laterais para um monte de áreas, e muitas coisas ali não eram clicadas nunca quando você vai ver o mapa de calor. Então, a gente reduziu para 4 itens de menu e só, porque fica mais intuitivo para a pessoa saber onde ela vai encontrar. Se você dá opções demais, o cidadão fica perdido. As ferramentas de participação distribuídas e integradas ao conteúdo, isso é importantíssimo. A pessoa não ter que entrar no E-Democracia para poder participar do Wikileges, para poder votar numa enquete. Isso agora está na ficha de tramitação da proposta, está na notícia relacionada à proposta. Se você está navegando no portal e você entra num conteúdo específico de uma proposta, as ferramentas de participação daquela proposta estão ali, transversais no conteúdo, não estão mais numa área à parte. Páginas temáticas. Essa foi uma recomendação muito interessante que nós aplicamos, de criar páginas com macrotemas para atender grande parte do nosso público consumidor de informação que está ali atrás do que interessa a ele. Então, por exemplo, não é um cidadão que entra lá e fala, deixa eu ver o que a Câmara está fazendo hoje. Não é esse o nosso público majoritário. Ele é alguém que está em busca de informações de um projeto específico ou de um tema. Ele é assessor do Greenpeace. Então, para esse cara, interessa saber tudo que a Câmara está fazendo de meio ambiente. Então, nós criamos páginas temáticas que agregam vários conteúdos daquele macrotema. E o aprimoramento do sistema de busca e, no futuro, a sugestão automática de conteúdos ao cidadão de acordo com a navegação dele. Esse projeto de mudança do portal, ele vai até dezembro desse ano. Nós fizemos a primeira entrega de mudança, que foi layout, arquitetura e mais algumas páginas, alguns serviços, e vamos continuar fazendo mudanças em algumas páginas bimestrais até dezembro, quando se encerra realmente a entrega do portal como um todo. E agora eu queria navegar com vocês para mostrar o que aconteceu, o que virou. Vou sentar aqui que fica mais fácil, tá? Então, essa é a... Opa, tem que fechar. Estou minimizando. Não está fechando. Tá? Espera
Peraí, gente, que o mouse aqui está... Agora foi, obrigada. Então, esse é o novo portal. 4 itens de menu aqui em cima apenas, as páginas temáticas, que eu vou mostrar já já. Logo no topo, a área de participação, com alguns destaques para enquetes, audiências interativas, ajude a escrever a lei, que é o tal do Wikileges, e sugira uma proposta de lei. Essas audiências interativas também tinham um nome. Sugira uma proposta de lei também tinha um nome. Cada uma dessas coisas tinha um nome que as pessoas não sabiam o que era. Então, a gente trocou por comandos mais compreensíveis. Lembrando que, para participar, não está restrito aqui no topo, né? Essas ferramentas vão estar linkadas ao longo do conteúdo sobre o projeto. Notícias legislativas e institucionais, a agenda aberta, o que está acontecendo naquele momento, né, no dia seguinte, no dia anterior. E aqui, né, últimas transmissões, e a área de transparência também com alguns itens já destacados. Quando está havendo alguma atividade, não é o caso aqui nesse momento, a primeira informação que vai aparecer aqui depois do participe é a transmissão ao vivo de tudo que está acontecendo. Então, plenário, comissões. Então, qual é a premissa disso aí? Transparência. O que a Câmara está fazendo, o que ela fez recentemente, é notícia, é transmissão, é participação e transparência. Só isso na homepage, mais nada. Vou entrar numa página temática para vocês terem ideia do que foi agregado ali. Então, aqui é um exemplo, agropecuária. Eu tenho as notícias relacionadas ao tema. Siga notícias desse tema, é um boletim. Você quer saber tudo de agropecuária que está acontecendo na Câmara? Então, você vai receber por e-mail, todo dia, um boletim com notícias do que foi votado, apresentado, rejeitado sobre esse tema. Os projetos de lei mais acessados, ou seja, mais buscados no portal, que tem relação com a agropecuária, as enquetes, as comissões relacionadas. Gente, isso é uma loucura. No final da última legislatura, a gente tinha 180 comissões em funcionamento. 180. Porque são 25 permanentes, mas tem literalmente dezenas de comissões temporárias. Então, quais são as comissões que estão em funcionamento que têm a ver com esse tema? Os discursos feitos em plenário, os estudos da consultoria, que a Câmara tem uma consultoria, né, que provê estudos para os deputados sobre temas, então são estudos técnicos, e a legislação. Então, para todos os temas, são 13 grandes temas aqui, eles também foram bem interessantes, agrupados pelo cidadão, tá? com testes, com card sorting, não foi de acordo com a nossa área técnica, como que eles queriam agrupar os temas. Inclusive, teve até discussões, porque não pode juntar meio ambiente com energia, porque não tem nada a ver, mas não tem a ver, mas o cidadão todo juntou. A gente mostrava uma notícia de energia, onde é que você vai procurar essa notícia? Em meio ambiente. Então, sair da nossa casinha técnica é importante para fazer a informação chegar. Então, esse é o exemplo, páginas temáticas. A página do deputado. Isso aqui, gente, é um desafio de transparência gigantesco. Vocês não imaginam a quantidade de as barreiras que a gente teve que ultrapassar para conseguir colocar uma página dessa no ar. Vou pegar um aqui de mandato anterior. Você faz a pesquisa aqui por ano, tá? Então, peguei um ano anterior. O deputado fulano, os dados dele, a biografia completa, siga por e-mail, é a mesma coisa lá da temática, né? Você assina um boletim com toda a atuação do parlamentar e você recebe por e-mail o que ele está fazendo. A agenda legislativa dele, os cargos e lideranças que ele ocupa, cargos em comissões. Quer dizer, ele participa do quê? Onde que esse cara está atuando? E toda a atuação dele. Então, os projetos que ele apresentou e que ele relatou, isso aqui tudo é link, né? Você cai na lista da informação aqui. Os discursos que ele fez, tanto em plenário como em comissões, as votações das quais ele participou, as presenças, as ausências justificadas e não justificadas. Então, imaginem o que é colocar isso dessa forma para o cidadão. Não é fácil, não.
as notícias relacionadas a ele, quantas pessoas trabalham para ele. Você clica aqui, você tem o nome dessas pessoas, se ele faz uso ou não de imóvel funcional, se ele recebe ou não auxílio moradia, quanto que ele gastou da cota parlamentar e da verba de gabinete. E detalhe que isso era uma informação, parece bobo, mas isso não estava no portal em lugar nenhum. O que é cota parlamentar? Essa explicaçãozinha aqui. O que é verba de gabinete? Com o que ela pode ser utilizada? Isso não existia no portal, porque é uma questão do foco no cidadão. Todo mundo lá dentro já sabe, não precisa, né, explicar. Então, vários conceitos, a gente criou essa ferramenta dessa interrogação aí. Em várias páginas ela aparece para explicar, em termos técnicos, o que aquele conceito está falando, às vezes, em termos leigos. Por exemplo, na nova ficha de tramitação, a gente fala assim, foi analisado exclusivamente nas comissões. Quem entende de processo legislativo sabe que isso tem um nome, que é caráter conclusivo. Eu não vou escrever caráter conclusivo. Quem clicar na interrogação vai saber, isso aí quer dizer a tramitação em caráter conclusivo, tal, tal, tal. Ou eu chamo, na página de comissões, eu chamo um evento de debate. Não existe isso no regimento, debate. É audiência pública, é não sei o quê, tem vários nomes. Aí, na interrogação, vai estar explicando que debate é audiências públicas, seminários, painéis, etc. Então, continuando, os gastos dele com a cota e com a verba, o salário dele com contra-cheque, as viagens em missão oficial, nesse caso aqui foi 0, mas se houvesse, ao clicar, você cairia numa página dizendo para onde ele foi, quanto ele recebeu de diária e o relatório de viagem dele. Porque muitas vezes os parlamentares viajam e tem uma coisa meio turística, né? Ele tem que apresentar um relatório, e isso já tinha, descrevendo o que ele fez lá, o que ele assistiu, o que ele visitou, enfim. Então, aqui você já tem acesso a tudo isso. Se ele tem passaporte diplomático ou não, e também os dependentes dele que têm direito. Então, aqui é uma página bastante transparente, com tudo do deputado, tanto a atuação legislativa como gastos. Outra novidade, a página de transparência, que não existia. A gente tinha algumas páginas separadas de recursos humanos e tal, mas não tinha nada que juntasse. Então, a primeira delas, que hoje é uma seção dessa página, mas que numa das próximas entregas vai se tornar uma página realmente, é resultados legislativos. Por quê? A gente entendeu que transparência não é só gasto, não é só custo, é resultado também, é produtividade. Então, a gente queria mostrar, é óbvio, que não em termos qualitativos, porque é muito difícil você julgar a pertinência de uma lei, ou de um projeto de lei. Então, pelo menos em termos quantitativos, quantas propostas foram votadas no plenário, aqui no caso em 2018, votadas exclusivamente nas comissões. Aí tem um videozinho, entenda, que nós colocamos em várias áreas do portal, videozinhos de 30 segundos, animações para explicar alguns conceitos. É o caso desse aqui, que vai explicar o caráter conclusivo. Propostas que são aprovadas pela Câmara sem precisar passar pelo plenário. É mais de 80% do volume do que se vota na Câmara. Enfim, quantas sessões houve, discursos, e no futuro, quando a gente tiver realmente uma página de resultados legislativos, a gente quer tematizar esses resultados. Então, vai ser possível começar a fazer algumas análises do tipo, essa legislatura se debruçou muito mais sobre segurança pública do que sobre educação. Quando a gente começar a tematizar o que foi votado, o que foi aprovado e o que foi rejeitado. Começa a ter mais insumos para quem é cientista político, enfim, quem quiser analisar esses dados. A seguir, orçamento da Câmara, receitas e despesas, quanto foi gasto, recursos humanos, o quantitativo de pessoal, licitações e contratos, quais os maiores contratos por valor, gastos parlamentares, né, aqui cada item vai cair em um, mas eu vou mostrar a página que a gente fez também de gastos, e a parte de acesso à informação, que é obrigatória pela lei, né, dados abertos, perguntas frequentes, fazer o pedido de informação pela lei. Entrando aqui na página de gastos parlamentares, que também não existia, uma página nova,
a gente tem algumas ferramentas bem interessantes. Você pode buscar os gastos por um deputado, individualmente, ou por bancada de Estado ou de partido. Então, quando eu pego de Estado, peguei aqui de um Estado. Então, tem a explicação do que é a cota, quanto que aquela bancada gastou de cota, qual o valor de cota por Estado, porque, às vezes, o cidadão não sabe que, para cada Estado, o valor é diferente. Verba de gabinete, idem. Imóveis funcionais e auxílio moradia, quem morou em imóvel funcional, quem recebeu em dinheiro, ressarcimento, com recibo, quem não recebeu, a remuneração, as viagens oficiais. Então, todos os gastos somados aqui. E aí tem um dado interessante que eu posso comparar. Eu peguei todos os deputados aqui, no caso de Goiás, e estou comparando os gastos deles. Eu posso fazer essa comparação por Estado, por partido ou de todos os deputados, pegar todo o universo. Então, isso aqui é bem interessante como uma ferramenta de transparência importante para a imprensa e para vários outros aí, órgãos que utilizam esses dados, e está muito mais fácil para o cidadão comum entender, né? Porque antes eles estavam em tabelas que tinham que ser baixadas em dados Excel, enfim. A gente também criou páginas educativas, que eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Entendo o processo legislativo. Nosso portal anterior não tinha nenhuma página para explicar como que tramita um projeto. Então, aqui você tem projeto de lei, medida provisória e PEC. O fluxograma, como tramita um projeto de lei, e abaixo o passo a passo dessa tramitação. Então, a gente criou várias páginas como essa para dar informações básicas que o cidadão não tinha no nosso portal. Como tramita um projeto de lei, o outro, papel e estrutura. Qual a função da Câmara? O que a Câmara faz? Representar, legislar e fiscalizar. Cada uma dessas bolinhas aqui você cai numa explicação. Qual o perfil dos atuais deputados, por exemplo, por idade, profissão, bancada, escolaridade, sexo, raça, cor. Então, esse tipo de informação não existia no portal, informações básicas para o cidadão comum. Eu vou finalizar mostrando rapidamente, em primeira mão para vocês, a nova ficha de tramitação que vai entrar no ar na nossa segunda entrega, que é a entrega do final de março. Final de março, a ficha de tramitação vai ser trocada por essa. O que vai mudar? A gente vai ter de cara ali em cima um selinho. Se a proposta está tramitando, já vai ter um opine. Ao clicar nesse opine, a pessoa vai cair em todas as ferramentas de participação que estiverem abertas para aquela proposta. Se ela tiver sido arquivada, vai ter o selinho arquivado. Se ela tiver ido para o Senado, vai ter o selinho no Senado. Se ela tivesse transformado em lei, vai ter o selinho virou lei. Então, e de imediato, você vai ver a situação daquele projeto de lei. Outra novidade, entenda. Hoje você não tem uma explicação do que é aquele projeto. Muitas vezes a ementa dele é altera o artigo tal da lei tal e você continua sem saber o que é aquilo. Então, agora vai ter um parágrafo explicando o que aquele projeto está fazendo. Outra coisa que eu acho que é a principal mudança é o caminho do projeto. É o cidadão poder visualmente entender por onde aquela proposta já passou, para onde ela ainda vai, que é o que está inativo ali, se ela foi aprovada ou rejeitada em qual comissão, pelo tiquezinho ali verde ou xizinho vermelho. E ali na lateral tem algumas informações do tipo, a proposta foi aprovada nesta comissão. Pasmem, mas hoje, se você quiser saber, alguém aqui já tentou entender, já entrou em algum projeto de lei para entender? Pois é. Hoje, para você saber se aquele projeto foi aprovado ou rejeitado na comissão, você tem que ler o parecer do relator. E aí vai estar lá no parecer, lá de não sei quantas páginas, ele dizendo que ele é pela rejeição da proposta. É um PDF, não é um dado estruturado. Você tem que ler aquilo. Aí, depois, você saiu do PDF, vai estar lá na ficha assim, parecer do relator aprovado. Se o parecer do relator é pela rejeição e foi aprovado, quer dizer que a proposta foi rejeitada na comissão. Você tem que fazer todo esse caminho para entender que a proposta foi rejeitada. Então, a gente realmente criou dados no sistema, estruturados, combo box, para o pessoal marcar
se a proposta foi aprovada, rejeitada ou aprovada com mudanças. Aí nós chamamos de mudanças. Aí o povo, mas não pode chamar de mudança, porque não é mudança, é substitutivo. Não, mas ninguém sabe que é substitutivo. Então, são pequenas brigas todos os dias. O cidadão não sabe que é substitutivo. É mudança, gente. Pode chamar de mudança. Então, a gente criou no sistema algumas marcações mesmo para ficar mais fácil para o cidadão entender se aquilo foi aprovado, se foi rejeitado. Quando chegou à comissão, vocês vão ver, isso aqui é um exemplo real. Esse projeto ficou assim, às vezes, 10 anos parado numa comissão. Isso é uma informação super importante para o cidadão. Que o projeto, não adianta ele saber que ele está na comissão, ele está lá tem 10 anos. Então, você quer se mobilizar? Faça alguma coisa aí para esse projeto andar. Então, essa é a ficha amigável que a gente está chamando, que vai entrar no ar em março. E é isso é um resumo aí do trabalho que foi feito até agora. A gente vai ter ainda, né, muito trabalho pela frente, muitas páginas estão sendo desenvolvidas. No pé de cada uma delas, a gente colocou um botãozinho de deixe sua sugestão ou comunique erro, que vai ficar durante todo o projeto esse botão no pé da página. Então, se vocês usam o portal da Câmara, têm interesse, vão dar uma navegada aí para conhecer, podem deixar a sugestão, cai direto no e-mail que a gente criou especificamente do grupo, que é um grupo multidisciplinar, que está cuidando desse projeto de mudança do portal, e a gente está recebendo várias sugestões, e, enfim, catalogando e priorizando essas sugestões. Tá bom, gente? Muito obrigada.